Vamos começando aqui a nossa gravação sobre a última parte, o último tópico do capítulo 6, né, que nós vamos falar sobre as páginas 89, 90 e 91 do livro Criando União, sobre os aspectos da realização do desejo de felicidade e do desejo de infelicidade, e também sobre o direito de amar. Nós vamos focar no desejo de sermos infelizes, né, de como que isso funciona. Então vamos ver como que nós conseguimos ter um bom entendimento desse processo como um todo. Para começar, é importante nós percebermos de que conscientemente nós queremos ser felizes. Nós temos um impulso natural, orgânico, divino, brilhante, de querermos estar em contato ou criar a nossa felicidade. O nosso problema é como que nós vamos fazer isso, pois de alguma maneira sempre algo precisa ser olhado no nosso trabalho, no trabalho do nosso caminho, no nosso pathwork, que pede transformar algo que de alguma maneira está inadequado para uma situação mais adequada. E, portanto, a mesma coisa acontece com a felicidade. Nós já vimos nas aulas anteriores que existe um conceito de inadequação. E esse conceito de inadequação ele é causado por uma infantilidade, né? E ele, inclusive, leva a uma situação de desejo onde nós queremos fazer com que esse conceito seja mais adequado. E essa transformação precisa acontecer. Esse conceito inadequado precisa se transformar em algo adequado. No entanto, existe algo em nós que luta contra as leis da vida. Nós também já vimos isso anteriormente. Como que essa luta acontece? Tentando forçar com que a vida atenda às nossas necessidades. Que necessidades? Necessidades ainda infantilizadas, ainda imaturas, necessidades que não são reais, necessidades que são substituídas por algo infantil que precisa ser realizado a qualquer custo. E essas necessidades infantilizadas de prazer e felicidade, elas acabam criando um conceito inadequado cada vez mais arraigado e, obviamente, esse conceito inadequado de felicidade e prazer não oferece para a gente a felicidade que a gente tanto almeja nesses casos. Então, nós precisamos olhar a nossa atuação desse impulso imaturo e infantil, porque esse impulso é a fonte de toda a nossa miséria, a fonte de todas as nossas dificuldades. Porque com ele será impossível obter a felicidade e o prazer que nós queremos e nós merecemos por direito. É uma necessidade nossa real e vamos dizer assim, uma capacidade inata de nós atingirmos isso. Portanto, esse impulso que nós queremos atingir, ele precisa ser visto no sentido de que nós possamos adequá-lo à necessidade real que a vida pede de nós. No entanto, nós oferecemos um impulso que é absolutamente decorrente de uma criança imatura que ainda somos. E, portanto, esse negócio se torna impossível porque esse impulso é o único que eu consigo oferecer. Enquanto eu ainda estiver oferecendo esse impulso de uma forma inadequada, com dominação, com negatividade, obviamente eu terei uma impossibilidade de felicidade e prazer se manifestando na minha vida. Obviamente, como essa felicidade nos parece estar sendo negada pelo mundo à nossa volta, por nós atuarmos algo imaturo ainda, não perceptível inconscientemente, eu acabo concluindo que a infelicidade se torna inevitável. E, obviamente, se ela é inevitável, eu tenho que transformar, eu tenho que fazer alguma coisa na minha psique para que eu possa imaginar ou para que eu possa ter a compensação de estar num mundo seguro. E eu então tento transformar esse infortúnio em alguma vantagem, em algo que diga assim, nossa, como eu estou sofrendo muito, mas em compensação, eu estou sendo uma boa pessoa, eu estou em contato com as necessidades das outras pessoas.
E aí eu vou, de alguma maneira, alinhavando o meu infortúnio de uma forma que seja prazerosa, né? É claro que é um prazer negativo, é um prazer fake. E essa vantagem de estarmos infelizes nos leva a uma realidade muito estranha. Nós nos tornamos felizes por estarmos infelizes, o que é um absurdo. Fazemos então um contrato inconsciente com o universo, né, com o mundo, que nós dizemos assim, eu vou ficar feliz em ficar infeliz e eu vou desfrutar dos aspectos da infelicidade de uma maneira que seja possível. Vou dando um jeitinho de transformar esse estado de infelicidade em algo desejável, em algo bom. Mas existirão outros aspectos desse mesmo processo inadequado, infantil, que vai ser muito penoso lidar. Portanto, essa infelicidade vai acabar quase sempre atingindo valores muito, muito profundos e, obviamente, nesses momentos, aquele meu contrato inicial, o contrato que eu inconscientemente preparei com o universo de fazer de conta que infelicidade era felicidade, fica muito difícil de cumprir. E, portanto, nessas horas eu rompo esse contrato e, obviamente, eu não quero mais saber dele. E aí eu crio uma situação assim, uma hora o contrato vale, na outra hora o contrato não vale mais. E, obviamente, eu fico numa situação onde eu tenho uma sequência lógica, mas, é claro, ilógica de agir. É mais ou menos assim. Eu crio sensações de sair por cima, de ser melhor, de ganhar vantagem na minha dor. Ou seja, é como se eu fizesse um jogo entre mártir e herói. Herói é aquele comportamento que aceita alguma dificuldade porque sabe que essa dificuldade é temporária e que, portanto, eu vou poder, de alguma maneira, galgar degraus da minha escada de uma forma mais alinhada com as minhas possibilidades. Já o mártir, a atitude de martirização, é uma atitude de viciar-me na dor, viciar-me no sofrimento. Né? Eu sou viciado em ser vitimação. Então, é importante que nós percebermos de que tudo isso tem ganho. Só que esse ganho é extremamente negativo. No entanto, eles são decisões de um eu, do meu eu, só que inconscientemente. Ou seja, eu continuo decidindo isso e, portanto, vou ser penalizado por essas decisões, mesmo que elas sejam inconscientes. E eu, então, tomo uma decisão de desfrutar essa infelicidade como se fosse uma vantagem. E, obviamente, essa dor se transforma em prazer, mas um prazer negativo. É como se eu dissesse, não, eu estou saindo por cima, eu estou tendo essa vantagem, essa pessoa está sofrendo ao me ver sofrer. É um jogo perverso, é um jogo de miséria. E, obviamente, nos momentos onde essa infelicidade se torna insuportável e ela continua sendo autogerada, eu me rebelo contra ela. E eu digo, não, assim eu não quero, assim já é demais. E aí eu me rebelo oferecendo para o mundo uma realidade de dor. E como esse contrato todo é inconsciente, eu acabo deixando de perceber que tudo isso foi criado por mim mesmo. Ou seja, eu deixo de perceber que existe uma causa e efeito. Existe uma relação de causa e efeito acontecendo, na qual eu perco contato em função da inconsciência na qual esse contrato foi feito. E, obviamente, eu inicio uma tentativa desesperada, essa vítima que existe em mim, de dizer, esse mundo é cruel e eu preciso dar o troco para poder ter alguma vantagem. No entanto, à custa de muita dor. E eu não percebo que essa dor está acontecendo em mim mesmo. E eu acabo procurando recompensas em função de uma sensação doentia, de ter orgulho por haver vencido. Vencido o quê? Ter apenas a sensação de ter vencido, a sensação de não precisar passar por humilhações. É preciso entrar em contato com esses assuntos para que eles possam sair um pouco da nossa inconsciência.
E esse mundo cruel, então, ele acaba se mostrando para mim como algo bom ou ruim, preto ou branco. Ele não tem meio do caminho, é um processo dual onde existe a felicidade inalcançável e a infelicidade necessária. E, portanto, esse branco é negado. Então eu não posso ter esse mundo bom. Então eu desfruto, eu tomo a decisão de desfrutar do mundo preto, do mundo ruim. Uma decisão de impossibilidade infantil. E, obviamente, essa decisão, esse sofrimento, né, que é autogerado por esse contrato que eu fiz inconscientemente, ele me gera culpa, ele me gera vergonha por estar sofrendo, por não estar sendo capaz de oferecer algo melhor para a minha vida, para o meu ser. É uma sensação de autopiedade, onde eu digo, coitado de mim, mas é assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Uma vitimização, pobre de mim, eu não consigo sair disso. E além do mais, eu ainda percebo que existe algo que quer destruir a mim mesmo para que possa provar para mim mesmo que eu não presto, que eu não valho nada. E também uma sensação de controle para que eu possa dizer assim para mim mesmo, esse mundo é muito preto, é muito ruim, esse mundo não funciona mesmo, mas de qualquer maneira eu vou ter controle sobre essa dor, de maneira que eu possa sair por cima nessas situações e ainda tirar vantagem de tudo isso. E, obviamente, será essa culpa e essa vergonha que fabricam a infelicidade que nos leva a colher esses infortúnios todos. E eu espero que agora, nessa frase, vocês estejam entendendo mais claramente o que é a relação entre causa e efeito. Ou seja, eu estou criando algo nesse contrato que, obviamente, traz um efeito extremamente danoso, que é a fabricação dessa infelicidade que me leva a colher infortúnios. E, obviamente, essa culpa e essa vergonha são a mãe de todas as coisas. Ou seja, todas as culpas decorrem dessa autocriação. E essa autocriação também se torna a raiz de toda a autodestrutividade que esse processo vai criando na minha vida. E, portanto, é necessário abandonar esse processo, essa solução brilhante infantil de querer optar pela miséria para ter algum ganho, alguma migalha de ganho. Essa solução brilhante, ela precisa ser amadurecida. Nós precisamos perceber de que esse prazer negativo, eu coloquei ele em preto aqui, obtido com essa infelicidade autogerada, jamais trará uma sensação boa, verdadeira ou completa. Essa solução nunca oferecerá algo bom para nós. E, portanto, eu preciso criar algo onde essa culpa e essa vergonha possam atenuar-se, possam sumir. Eu preciso perceber de que isso não acontecerá e que, portanto, eu tenho que olhar para essa culpa e com essa vergonha através de um processo que faça com que elas atenuem, com que o processo da minha vida mostre que elas não vão mais ser necessárias. E junto com elas vão junto as vontades de dominar, as autodestrutividades que elas geram e tudo isso que está no mesmo pacote. Ou seja, causa e efeito. Se eu resolvo a causa, eu resolvo o efeito. Então, é extremamente difícil, com palavras, oferecer um conceito sólido para esse desejo inconsciente de infelicidade. Ou seja, tudo que é inconsciente se torna muito difícil de tornar claro dentro de uma lógica sintática usada pela nossa fala. Mas eu procurei oferecer para vocês um conceito, ou pelo menos uma maneira de ver esse conceito oculto em todos nós. Só estamos aqui discutindo o grau, uns mais, outros menos, mas é importante que vocês procurem em vocês por todos esses mecanismos onde vocês acham que tem vantagem na miséria que vocês criam nas suas vidas e nas suas relações. E nós vamos oferecer ainda algum trabalho de investigação nos exercícios que eu francamente sugiro que vocês façam. São exercícios de reflexão que podem levar vocês a lugares mais conscientes
E como vocês viram, tudo é uma questão de trazer para a consciência as relações de causa e efeito, que continuam sendo inconscientes na sua grande maioria.